A possibilidade da recessão americana é real. A taxa de juros não para de subir até esse momento nos Estados Unidos e a gente teve agora recentemente o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos. Será que ainda vale a pena investir em dólar? Será que ainda vale a pena investir no exterior focando na economia americana? É justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo com dados profundos. Peço que você preste atenção, pegue material de anotação, porque a gente vai fazer uma análise completa aqui do mercado americano, do próprio dólar, da economia americana, para você entender justamente se ainda vale a pena investir, onde exatamente eu vejo mais sentido em investir e, claro, como fazer isso na prática. Só antes da gente entrar exatamente em todos os dados que eu vou mostrar aqui para você, essa análise profunda, quero te perguntar uma coisa. Hoje, você já investe no exterior? Sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber de você. Você já investe no exterior? Sim ou não? E qual é o patamar que a gente se encontra hoje, né? A gente se encontra num patamar do Banco Central americano, do Fed, voltando a subir os juros nos Estados Unidos e a taxa vai até 5,5%, o maior nível de taxa de juros nos últimos 22 anos. E essa taxa de juros ainda pode subir mais, ainda pode ir além. Além disso, agora nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, a gente viu os Estados Unidos tendo a sua nota de crédito rebaixada pela Fitch, que cita o risco fiscal. O que é a nota de crédito? O que é a Fitch? Fitch é uma agência de classificação de risco, é uma empresa que classifica o risco das empresas, o risco dos países de darem calote na sua dívida, né? E os Estados Unidos tinha a maior nota de crédito, AAA, e basicamente essa nota foi rebaixada pela Fitch. Não é a primeira vez que isso aconteceu, é a segunda. A primeira vez que isso aconteceu com a outra agência, a S&P, Standard & Poor's. E basicamente a gente tem um outro sinal muito grande que gera medo nas pessoas, que é, por exemplo, grandes gestoras como a BlackRock vendo uma grande chance de recessão nos Estados Unidos. E nesse contexto inteiro, taxa de juros super elevados nos Estados Unidos, rebaixamento da nota de crédito nos Estados Unidos, grandes gestoras já alegando, dizendo que existe a possibilidade, uma possibilidade material dos Estados Unidos entrar em crise diante de tantas notícias negativas em relação aos Estados Unidos. Ainda vale a pena investir em dólar? Ainda vale a pena investir no exterior? É justamente isso que eu quero mostrar aqui para você nesse nosso vídeo de hoje, né? E em primeiro lugar, o que acontece? Eu quero te explicar o porquê que faria sentido para qualquer pessoa investir em dólar. Em primeira instância, aqui depois a gente vai passar por uma longa análise, uma profunda análise, não longa, mas profunda análise, de se vale a pena ainda investir em dólar ou não. Mas por que trazer esse tema? Por que eu decidi falar sobre dólar? Talvez você saiba, talvez não, mas dentro do método investidor sempre em alta, qual é o nosso foco? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. É a gente conseguir efetivamente ser um investidor, ser uma investidora sempre em alta. Eu estou trazendo agora nos últimos dias, estou fazendo uma live por dia com alguns dos meus alunos que implementam o método e estou mostrando os resultados. Eles estão mostrando como estão lucrando nas altas e nas quedas da bolsa e como que isso é possível por meio da exposição às ações e às anti-ações. Vinícius, o que são anti-ações? Anti-ações são mecanismos de hedge, são mecanismos de proteção, são investimentos de proteção que têm justamente por objetivo proteger o seu patrimônio das quedas daqueles investimentos que têm um maior potencial de rentabilidade no longuíssimo prazo. Só trazendo um resumo e colocando todo mundo no mesmo passo. Qual é o investimento que tem mais histórico com maior potencial de multiplicação no longuíssimo prazo? Indiscutivelmente, as ações, né? Ações de empresas, porque elas conseguem gerar valor, criar valor e expandir com o passar do tempo. Entretanto, temos diversos ciclos de queda. Só nos últimos 30 anos, a gente já teve 6 vezes quedas de cerca de 50%. 50% nas ações aqui no Brasil. Então, se usa esses mecanismos de hedge, esses investimentos de proteção, de forma muito trivial, é igual andar para frente nos Estados Unidos. Mas no Brasil isso ainda é muito pouco conhecido porque o mercado aqui é muito superficial. O mercado no Brasil ele basicamente é compra ação, recebe dividendo, compra mais ação. Esse é o nível de sofisticação até então do mercado brasileiro. Segundo a Forbes, existem mais de 4 trilhões TD-Trem, não é bilhões, não é milhões, é trilhões, 4 trilhões de dólares investidos justamente nesses mecanismos de hedge, nesses investimentos com o foco de proteger o seu patrimônio das grandes quedas, de investimentos que
ao longo do tempo tem uma maior rentabilidade. Então, quando você usa bem ações e anti-ações, o nome que eu batizei no Brasil, inclusive está registrado no INPE, lá a marca com o meu nome, eu batizei no Brasil para ficar um pouco mais atrativo do que mecanismo de hedge, né? Parece que é até um palavrão, mecanismo de hedge. Mas quando você sabe lidar com ações e anti-ações, você consegue ter o mesmo resultado dos hedge funds no exterior. O que os hedge funds que existem desde a década de 70 fazem, principalmente nos Estados Unidos? Conseguem ter resultado independente das condições de mercado. O que isso significa? Lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? E a gente tem alguns tipos de anti-ações, tá? Um desses tipos de anti-ações são justamente investimentos em moedas fortes, como por exemplo o dólar. O dólar é necessariamente a única anti-ação desse tipo, dessa categoria? Não, é somente um dos tipos é somente uma variável de um tipo de anti-ação. Todas as moedas fortes, franco suíço, libra esterlina, dólar e tudo mais, são moedas, anti-ações nessa primeira categoria, nesse primeiro tipo. Mas como o dólar hoje é a moeda mundial, acaba que todo o foco das atenções, né, dos investidores mundo afora fica muito mais nos Estados Unidos do que em qualquer outro país. Então por isso, como um resumo desse primeiro tipo de anti-ação, eu venho falar aqui sobre o dólar. E só para você ver como que isso realmente acontece na prática, só para isso ficar bem claro, tá? Vamos pegar aqui, ó, talvez você saiba, talvez não, mas o dólar, ele nem sempre foi flutuante, né? Se a gente for ver aqui, ó, até 1999, a gente tinha um dólar que ele era fixado pelo próprio governo federal. Tá? E a partir de 99, uma das medidas para o país sair de uma grande crise onde ele se encontrava, a primeira crise ali do Plano Real, uma medida usada foi a maxi desvalorização do real. O que foi isso, basicamente? Durante muito tempo se usou o dólar num patamar artificial, inclusive R$1 valia mais que $1, chegou a valer 85 centavos e obviamente era insustentável, né? E com o passar do tempo o Estado não conseguiu segurar isso e ele teve que liberar o dólar e teve que desvalorizar muito o real. Então a gente viu esse dólar disparar e depois ele passou a oscilar livremente. Então a gente pode analisar dados a partir de 1999. Quando a gente olha esses dados, a gente vê, por exemplo, um período de queda nas ações, a gente vê aqui ó, uma queda nas ações, tá? Entre 2000 e 2002, a gente teve uma queda nas ações aqui no Brasil na faixa de 53%. Quanto que valorizou? Somente a moeda dólar. Perceba, eu não estou falando aqui sobre ações americanas ainda, eu não estou falando aqui sobre investir em renda fixa lá fora ainda, eu não estou falando aqui sobre REITs ainda, eu só estou falando da valorização da moeda neste momento. Quer dizer que você tem que investir, só transformar real para dólar e ficar parado? Não. Só que a gente vai progredindo aos poucos aqui no nosso vídeo, tá bom? Então, olha só. Enquanto as ações caíam 53%, o que acontecia com essa anti-ação? Com o dólar valorizava 137%. 137%, valorizava muito mais do que a queda das ações. Tá? Vamos pegar a próxima, depois obviamente você teve uma valorização das ações, porque tudo é cíclico. E claro, naturalmente o dólar caiu, né? Porque o dólar se comporta de forma oposta às ações. E existe uma razão de ser, existe um porquê. Tá? As ações valorizaram 700% e o dólar caiu 60%. Depois, na próxima queda que a gente teve nas ações, uma queda tortuosa, longa, dolorida, foi entre 2008 e 2017. Lá em 2017 as ações voltaram para o 0 a 0. Muito tempo de perdas para quem estava investindo em ações, estava com o patrimônio sendo corroído. E é importante você olhar para o patrimônio. Vinícius, mas patrimônio é vaidade. Hoje está muito em voga essa frase, né? Porque o pessoal adora repetir frase de para-choque de caminhão. Então você tem uma frase assim que pega, poxa, legal essa frase, aí todo mundo sai falando, né? Mas patrimônio é importante também, né? Surge uma doença na sua família, você precisa de, sei lá, 500 mil reais, R$1 milhão para um tratamento que o plano de saúde não cobriu, e aí você faz o quê? Se as ações estiverem caindo 50%. Então não entra em historinhas muito radicais, sem pensar em todas as possibilidades da sua vida, tá? Patrimônio sim é importante, você tem que cuidar disso, tem que olhar para isso. O que acontece? Tivemos uma queda acumulada aqui de 48% nas ações. E quanto que o dólar se valorizou nesse mesmo período? 150%. Então, você pode perceber que as anti-ações valorizam 2 a 3 vezes mais que a queda das ações no longo prazo. No curto prazo, pode tudo cair junto durante alguns meses, pode tudo subir junto durante alguns meses, mas no longo prazo é nítido. Parece que existe um espelho aqui, ó. Sim ou não? Parece que existe um espelho aqui. Quando uma coisa cai, a outra sobe e aquilo que está subindo sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que está caindo, tá? Então é por isso que faz sentido. Ah, Vinícius, 2020 para frente teve uma nova queda nas ações. De fato teve. Vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu. Olha só,
Enquanto as ações desabavam, o dólar disparava. Percebe que tem um espelho aqui? Enquanto aqui subia, aqui caía. Enquanto aqui caía, aqui subia. Enquanto aqui acabava subindo, aqui acabava caindo e assim por diante. Tá bom? Então, ter investimentos, numa primeira instância, ter exposição à moeda dólar ou a qualquer outra moeda forte, franco suíço, libra esterlina, etc. e tal, que eu já comentei aqui, faz muito sentido para que você consiga lucrar independente das condições de mercado. Para que você consiga lucrar mesmo quando as ações caem. E por isso que faz parte dentro do método investidor sempre em alta. E aí começa todo esse problema. Aí que surge essa dúvida de, poxa, ok, se faz sentido eu investir em moedas fortes e o dólar é a principal representação dessas moedas fortes, eu quero lucrar nas altas quedas da bolsa, né? Inclusive, se você não quer lucrar nas altas quedas da bolsa, eu não sei o que você está fazendo neste vídeo aqui. Este vídeo é direcionado para essas pessoas. Mas, quero. Só que, será que faz sentido ainda investir em dólar diante de toda essa situação? Essa possibilidade de recessão, nota de crédito rebaixada, alta nos juros lá fora nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada no cenário inteiro aqui de inflação, taxa de juros, empregabilidade e recessão nos Estados Unidos, tá? O que é normal acontecer, gente? Vamos lá. Os Estados Unidos estava com uma taxa de juros zerada. Deixa eu até mostrar aqui para você, ó. Esse aqui é o histórico da taxa de juros nos Estados Unidos. Olha só na minha tela. Então a gente vê que os Estados Unidos, desde a crise de 2008, eles mantiveram a taxa de juros dele, lá é uma banda, né? Entre 0 e 0,25% ao ano. Até 2015. 2015, eles tentaram elevar o juro, não deu certo. O país apresentou sinais de crise de recessão, eles reduziram bastante o juro. Veio a semana do álcool gel, reduziram ainda mais o juro, voltaram para o patamar de zero. Isso gerou uma grande inflação, um grande aumento nos preços, já vou mostrar um pouquinho para vocês. E eles entraram no ciclo de alta dos juros mais violento da história, né? Que superou o outro momento, que foi justamente aqui, depois da crise de estouro da bolha das empresas de tecnologia. Estava me faltando a palavra, tá? E quando a gente vê, olha só, a inflação dos Estados Unidos. A meta da inflação dos Estados Unidos, quando a gente olha no longuíssimo prazo, a gente vê que eles ficam sempre em torno aqui dos 2%, 2,5%, e a meta deles é essa. Então, desde a década de 80, eles conseguem essa façanha de ficar na faixa de 2% a 3%. Entretanto, a gente teve um galope e a gente teve a maior inflação nos Estados Unidos desde o início da década de 80. Que foi o último surto inflacionário, foi ali no início dos anos 80. E a gente voltou a ver uma inflação quase no patamar de 2 dígitos, 9,1% em julho de 2022. E de lá para cá, a gente viu essa inflação caindo drasticamente. O que fez essa inflação subir bastante? Principalmente alimentos e commodity, energia, petróleo. Você lembra que em 2022 o petróleo foi a $120? Você lembra que por conta daquele conflito Rússia e Ucrânia, os preços dos alimentos aumentaram muito, o preço do frete aumentou muito? Quando aumenta o petróleo, o que acontece? Isso impacta toda a economia, porque se aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço dos combustíveis. No Brasil não mais, agora a gente tem uma política nova, então não é uma relação necessária, mas até então, e para os Estados Unidos funciona a paridade de preço internacional. E quando você tem o petróleo subindo muito, faz com que o preço de tudo suba. Porque basicamente todos os produtos físicos, materiais são transportados. Esse transporte precisa de óleo diesel, por exemplo. Se o petróleo sobe, o diesel sobe, o preço de absolutamente tudo na economia sobe, então é um efeito cascata. Então a gente teve essa elevação, depois o petróleo voltou a cair, a gente está num patamar abaixo dos $90 o barril, que chegou lá, $120 o barril em 2022, então a inflação cedeu. Entretanto, qual é o ponto nevrálgico? É o núcleo da inflação nos Estados Unidos, tá? O que é o núcleo da inflação? O que é inflação? Inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Basicamente, existe uma entidade que vai para as ruas ver como que estão os preços de várias coisas. Uma cesta de produtos que as pessoas consomem. Então, educação, alimentos, enfim, tudo que uma família comum consome, segundo algumas métricas que eles usam, eles vão ver recorrentemente essa variação de preços. O núcleo da inflação, ele exclui justamente esses itens mais voláteis que geram distorção. Distorção na inflação, às vezes para cima, às vezes para baixo, que são alimentos e energia. Justamente o maior, não o único, mas o maior motivo da grande inflação americana no ano de 2022.
E quando eu vejo o núcleo da inflação, o que eu estou enxergando? Não a inflação cheia, a inflação total para as pessoas, para a família, inflação média, obviamente. Né? Porque a sua inflação pode ser diferente da média, pode ser diferente da minha, porque eu compro algumas coisas, você compra outras e assim por diante. Mas o núcleo da inflação, ele pega aquela inflação, aquele aumento de preços persistente, alastrado na economia inteira. Então, o maior foco está justamente aqui, no núcleo da inflação, onde a meta também é os 2%. Não, a meta é os 2% lá para a inflação cheia. Mas o próprio Banco Central americano, ele também busca ficar nessa faixa dos 2% aqui no núcleo da inflação. Isso não só é verdade porque eu estou falando, mas porque é a realidade com o passar do tempo. Momentos do núcleo da inflação em 0 ponto alguma coisa, momentos de 2,2, de 2,7, mas fica nessa banda, no entorno de 2%. E o que é que está acontecendo se a gente for ver, né? A gente não está vendo uma redução da inflação tão forte como a gente está vendo na inflação cheia, de 9% para 3%. A gente não está vendo isso no núcleo da inflação. Né? Saiu de 6,6% e agora estamos no patamar de 4,7%. Mas isso está fazendo com que os Estados Unidos já estejam parando de aumentar o juro. Inclusive, na última vez que a taxa de juros subiu lá fora, nos Estados Unidos, já foi muito bem salientado. Eu escutei toda a entrevista coletiva do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, e ele dizendo que, poxa, os dados da inflação estão vindo melhores. A gente teve uma queda contundente aqui na inflação. E, de novo, a gente teve mais uma queda no núcleo da inflação, que é muito bom. E tira um pouco dessa possibilidade dos Estados Unidos entrarem em crise. Ou melhor, diminui um pouco a possibilidade dos Estados Unidos entrarem em crise quando a gente tem um ciclo de queda, principalmente no núcleo da inflação, que desconsidera esses itens mais voláteis e pega bem o que está alastrado na economia. O que o Jerome Powell disse na última coletiva de imprensa? Ele disse que, bom, até a próxima reunião de definição da taxa de juros americana, existem 2 meses de indicadores econômicos para sair. Inflação, desemprego, os dados de média salarial e tudo mais. E eles vão analisar e vão ver o que é que vão fazer. Entretanto, deixou muito bem claro que já está no fim dessa elevação dos juros e que os juros devem ficar altos por um período de tempo relevante, por um período de tempo que não vai ser muito curto não. Similar ao que aconteceu aqui no Brasil. Então, se você está pensando em fazer um contraste, até para facilitar o seu entendimento, um contraste do Brasil com os Estados Unidos estão mais ou menos em julho de 2022, pensando no compasso da evolução econômica que a gente teve no Brasil. Por quê? A gente teve a taxa de juros deixando de subir aqui no Brasil, volta para o Brasil agora, no meio de 2022. A gente passou um ano com a taxa de juros mais elevada e agora começou o ciclo de queda na taxa de juros. Por quê? A taxa de juros ela tem um efeito retardado. Como assim? Cerca de 6 a 12 meses depois que a taxa de juros é elevada, ela começa a gerar impactos materiais na economia. Porque leva um tempo para esse juro ser repassado para toda a cadeia, leva um tempo para esse juro realmente impactar a economia. Então não adianta você ficar subindo o juro enlouquecidamente e depois começar a desabar. Não, você eleva, tem um patamar que começa a fazer efeito, depois você mantém aquele patamar, você monitora, poxa, está fazendo efeito? Está fazendo? Ok, então vamos dar uma reduzidinha. E aí você vai indo na busca pela meta da inflação que você tem, que no caso dos Estados Unidos é 2% ao ano. Então eles estão no fim do ciclo de alta dos juros. Ou seja, eles estão num período similar à metade de 2022 aqui no Brasil. Um período excelente para exposição, na minha visão. Se você for olhar, ali se abriu janela de oportunidade. Claro que a gente teve também volatilidade eleitoral e tudo mais, mas se abriu ali janela de oportunidade em várias empresas. Eu vou falar bastante sobre o setor imobiliário aqui, americano também para vocês, mais no final, mas abriu muita janela de oportunidade no mercado acionário, justamente quando os juros estavam elevados, justamente quando os juros estavam altos. E essa tese de recessão nos Estados Unidos é uma tese que vem perdendo força com o passar do tempo. Por quê? Porque os Estados Unidos estão conseguindo uma façanha. Que façanha é essa? Uma taxa de desemprego baixa, mesmo com... Olha só, você tem inflação reduzindo, núcleo de inflação reduzindo, taxa de juros subindo e uma taxa de desemprego que continua baixa. Isso é difícil acontecer. É difícil acontecer. Geralmente, o que você tem? Qual é a configuração? Taxa de juros, inflação subiu muito. Você eleva a taxa de juros. Quando você eleva a taxa de juros, naturalmente aumenta a taxa de desemprego. Porque geralmente as pessoas passam a comprar menos, a consumir menos. Só que pode ser que você acerte um ponto em que o desemprego não aumenta tanto
o desemprego não aumenta tanto e, ao mesmo tempo, você consegue reduzir a inflação. Até porque muito dessa inflação americana não era uma inflação por culpa dos Estados Unidos, digamos assim. Por conta de erros internos que só afetariam os Estados Unidos. Mas é por conta também de uma dinâmica global. Eles emitiram muita moeda? Emitiram, sem dúvida. Mas é também por conta de uma dinâmica global completa. A guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, basicamente fez com que o petróleo subisse muito de preço e por isso a inflação fosse gritante no mundo inteiro. Foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, foi em tudo que é lugar. Então a taxa de desemprego dos Estados Unidos recuou para 13,5% em julho, está nos menores patamares da história, então o mercado está forte e a média salarial dos trabalhadores norte-americanos do setor privado subiu para $33 a hora. 33 dólares a hora. Imagina, isso é uma média, faz aí um 33 vezes 5, 3 vezes 5, 150, R$165 a hora. Imagina se fosse aqui no Brasil esse o salário médio. É bem diferente. Então, muitos bancos já estão começando a revisar esse seu prognóstico. O Goldman Sachs, por exemplo, ele aderiu ao pouso suave e reduz a probabilidade de recessão nos Estados Unidos. O que é esse pouso suave, né? Existem duas formas de você corrigir um processo de inflação, que é basicamente você fazer um pouso forçado ou você fazer um pouso suave. O que seria um pouso forçado? Seria um impacto muito grande na economia diante de todas as mudanças de taxa de juros, de oferta de crédito, de expansão monetária, coisas técnicas que eu não vou entrar aqui nesse momento. Mas o pouso suave seria justamente você conseguir corrigir toda essa grande inflação de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, que não impacte tanto a economia. E é o que está acontecendo até então nos Estados Unidos. Isso é inegável, porque está caindo a inflação cheia. Além disso, a gente está vendo o núcleo da inflação cair bem vagarosamente, mas está caindo e isso dá uma vantagem, dá uma amostra, dá um sinal para os Estados Unidos de que está funcionando o juro alto. É só manter esse juro alto por mais tempo, talvez não precise elevar tanto e, claro, não precisa levar num patamar igual ao do Brasil. Então, o que acontece? Se a gente olha todo esse cenário da inflação, taxa de juros, taxa de desemprego, essa possibilidade de recessão nos Estados Unidos, a gente vê que essa possibilidade de recessão vem diminuindo, vem minguando, porque toda a alta nos juros nos Estados Unidos vem dando resultado sem afetar de forma muito forte a economia. Quer dizer que não vai ter recessão? Não, não estou dizendo. Agora, quer dizer que vai ter uma grande recessão duradoura, pior da história? Ninguém aposta nisso. Todos que veem uma maior probabilidade, não posso dizer todos, né? 99% de quem não é lunático, de quem não tá, aquelas pessoas que têm o espírito mais aflorado, digamos assim, as pessoas mais confiáveis, quando elas fazem uma análise, elas não esperam que seja uma grande recessão. Elas esperam que seja uma recessão que aconteça, que seja uma recessão pontual, mas não muito duradoura e não muito profunda. Por quê? Porque os próprios dados do mercado mostram isso. Os próprios dados do mercado mostram que a taxa de desemprego continua muito baixa, que tem muita gente empregada, que basicamente você não está ferindo muito as empresas, ao ponto de você jogar o país para uma recessão tão grande, né? Então, esse é o primeiro ponto, sobre a recessão nos Estados Unidos. Então, passamos por essa etapa sobre o cenário macroeconômico que se chama, tá? Ou seja, inflação, juros, emprego, possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Agora eu quero mostrar para você essa questão do rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, né? O que aconteceu efetivamente e qual o nível de importância disso e qual o nível de confiabilidade dessas agências de classificação de risco. É muito importante vocês saberem os detalhes de tudo isso, tá? Em primeiro lugar, o que é, resumindo, eu já expliquei isso, só vou relembrar vocês para que ninguém esqueça, né? O que é esse rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos? Basicamente, o que a gente viu acontecer foi uma agência de classificação de risco, a Fitch, hoje, dizendo que o selo de bom pagador dos Estados Unidos não é aquele selo dourado, não é aquele selo de melhor pagador, o que ele sustentou durante muito tempo. Agora ele tem o segundo selo, ou seja, ele não é mais tão bom pagador assim na ótica de risco. Por quê? Porque o endividamento público americano ele vem crescendo numa velocidade muito grande e principalmente na semana do álcool gel, 2020, ali tudo que aconteceu, o endividamento público americano cresceu absurdamente, cresceu assustadoramente. Então, por conta dessa dívida ter aumentado bastante, o que a Fitch fez? A Fitch fez cálculos
e viu, ó, essa situação financeira que vocês apresentam hoje, ela é preocupante. Então, assim, será que essa dívida pode ser paga? Qual o nível de probabilidade dos Estados Unidos conseguir quitar a sua dívida? Antes eles tinham basicamente uma probabilidade próxima de 100%, segundo os cálculos da Fitch. Agora a probabilidade já caiu porque ele perdeu o melhor selo, o selo de bom pagador. Agora a Fitch está dizendo, ó, o risco de crédito, o risco de calote nos Estados Unidos não é grande, não é nem perto de ser grande. Entretanto, é maior do que era no passado, tá? E muita gente não sabe, mas isso já aconteceu uma vez. Se a gente for olhar, olha só a data, agosto de 2011. Standard & Poor's rebaixa a nota dos Estados Unidos pela primeira vez na história. Então a nota passou do AAA, AAA e foi para o AA+, exatamente o que aconteceu agora com a Fitch. A Moody's é a única entre as 3 agências de classificação de risco que não fez essa alteração, que não rebaixou os Estados Unidos até então, né? E o que é importante a gente dissociar, né? Existem coisas que acontecem na economia. Isso aqui não é um acontecimento econômico. Isso aqui é simplesmente uma revisão de nota de crédito feita por uma agência de classificação de risco. Mas esse fato impacta a economia, ou melhor, pode impactar a economia e pode impactar os investimentos. E se a gente for olhar o que aconteceu lá em 2011, para a gente ter um cheiro efetivamente do que aconteceu, a gente pode voltar no tempo e pode ver qual foi o impacto que isso gerou na bolsa, né? Então vamos voltar aqui para agosto de 2011 e vamos ver o que é que aconteceu. A gente viu simplesmente as ações dos Estados Unidos caindo 16%. Essa foi a queda que a gente viu nas ações nos Estados Unidos, 16%. E o que aconteceu depois? Isso que é interessante. Olha só. Então, de agosto de 2011 até hoje, a gente vê uma valorização nas ações de... aqui está julho ainda. Vamos passar mais um pouquinho. Aproximadamente uns 229%. Ou seja, esse rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela Standard & Poor's e agora foi pela Fitch, outra agência de classificação de risco, gerou um impacto, gerou um medo de curto prazo. Só que a economia americana continuou no seu compasso. E continuando no seu compasso, as empresas foram aumentando seus lucros, as empresas aumentando seus lucros, natural que os preços das ações valorizem, que os preços das ações vão para cima. E algo importante de você primeiro ter em mente é isso. Então, poxa, quer dizer que vai secar os investimentos dos Estados Unidos? Quer dizer que as ações americanas vão desabar? Não, não quer dizer. Esse é o primeiro ponto. Pode ter um impacto por conta do acontecimento? Pode, mas as cotações, os preços sempre seguem os lucros das empresas. Sempre lembra disso. Só que eu quero que você pare para se perguntar sobre o nível de confiabilidade das agências de classificação de risco. Vamos dar uma olhada em algumas manchetes aqui com o passar do tempo. Olha só, 2002, isso não é de hoje, isso não é recente. Folha de São Paulo. Ó, agências de rating acusam Enron de fraude e negam culpa no colapso. Ó, as principais agências de classificação de risco dos Estados Unidos negaram culpa no escândalo da concordata da companhia energética Enron, que foi um escândalo contábil que aconteceu nos Estados Unidos nessa época, alegando que a empresa mentiu nos relatórios que lhe foram enviados. Olha só, o que é mais importante? 4 dias antes de decretada a concordata da Enron, em dezembro, as agências ainda recomendavam aos seus clientes a compra das ações da empresa, das agências de classificação de risco. Outra coisa que aconteceu, vamos um pouquinho mais para frente, 2008, tá? Crise do subprime. Então aqui, pelo menos, existe uma defesa das agências de classificação de risco de que essa empresa, a Enron, mentiu nos seus balanços, tá? Vamos pegar em 2008. Olha só o que aconteceu. Como o mercado, regulação fraca, ratings e terceirização dos riscos. O que gerou a crise de 2008? O que gerou a crise de 2008 foi uma super alavancagem no mercado financeiro, no mercado imobiliário nos Estados Unidos, que chegou a impactar o mercado financeiro. Mas diversas agências de classificação de riscos, como a Moody's e a Fitch, chegaram a classificar muitas das hipotecas subprime, que não valiam nada, como AAA, a nota mais alta em termos de segurança. Ou seja, toda aquela dívida imobiliária que era monstruosa, que mal tinha lastro, que mal tinha garantia, recebiam a nota por essas mesmas agências de classificação de riscos como AAA. E depois elas alegaram que tinha uma carência de dados, etc e tal. Só que se você tem uma carência de dados, você basicamente não coloca a maior nota de crédito para um país.
né? Ou para uma empresa, ou para uma dívida, ou para qualquer coisa. Já que você não tem acesso aos dados, você tem que dar uma nota mais baixa justamente porque você não tem acesso aos dados. Então, assim, é uma desculpa meio esfarrapada das agências de classificação de risco. Quando a gente olha aqui, ó, vamos agora para 2013. Governo dos Estados Unidos processa a agência de classificação de risco por fraude. Justamente a Standard & Poor's estaria envolvida em um esquema de manipulação de títulos de hipotecas que causou prejuízo de bilhões de dólares, justamente na crise do subprime. Então a gente teve diversos casos de denúncia de suspeita de corrupção dentro das agências de classificação de risco. Será que o que manda nas agências de classificação é a realidade? Não estou acusando, não tenho provas, estou simplesmente olhando os fatos e pensando, será que elas realmente são confiáveis? Vamos dar uma olhada na realidade. Ó, Brasil atingiu o grau de investimento em abril de 2008. Vamos dar uma olhada o que aconteceu com o índice Bovespa de abril de 2008 para frente. Então mudei aqui para o índice Bovespa, deixa eu mudar a cor para não confundir vocês. Abril de 2008. O que aconteceu depois de abril de 2008 quando o Brasil recebeu grau de investimento? Ou seja, o que é o grau de investimento? É uma nota dada pelas agências de classificação de risco que dizia assim, ó, poxa, o Brasil realmente agora tem um selo de bom pagador, agora o Brasil está numa estrutura de endividamento muito saudável, agora o Brasil ele tem condições de pagar suas dívidas, ele está numa situação econômica muito confortável. Olha que maravilha. O que aconteceu depois disso? A gente teve a crise do subprime, voltou. Depois aqui a gente teve uma deterioração da economia, né, absurda, que nos levou para a maior crise da história do mundo, para um país que não estava passando por uma guerra. Esse é o título que a gente tem na crise entre 2014 e 2016. A gente teve 2 semanas do álcool gel, o impacto de 2 semanas do álcool gel, 2 pandemias durante esse período de tempo aqui, justamente quando o Brasil recebeu o selo de bom pagador. Depois, olha só o que aconteceu, né? Em 2014, a gente perdeu o grau de investimento. Na verdade, a nota foi reduzida. Olha só, em 2008, a gente ganhou o selo, o grau de investimento, que é quando você ganha o selo de bom pagador, antes você está num grau especulativo. 2011, a nota subiu e a crise intensificou por aqui. 2014, a nota caiu. E depois de 2014, ali em 2015, a gente perdeu a nota de crédito. No final de 2015, se não me engano, em setembro de 2015, a gente perdeu a nota de crédito. Então, parece que as agências de classificação de risco, elas justamente agem no momento oposto. A gente recebeu o grau de investimento antes de passar por uma grande crise. Aumentou a nota antes de a gente efetivamente entrar no olho do furacão da grande crise, que intensificou principalmente ali a partir de 2012. 2014, a nota foi reduzida. 2015, a gente perdeu o grau de investimento. E aí, o que aconteceu com as ações a partir do final de 2015? Foi justamente nessa última queda aqui, ó, setembro. O que aconteceu depois? A gente efetivamente conseguiu engatar um novo ciclo de alta nas ações no Brasil. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, outra coisa que eu achei de destaque para mostrar para vocês. Fitch rebaixa rating da Odebrecht e cita investigações sobre corrupção. 2016, maio de 2016. Há quanto tempo a Odebrecht já tinha escândalos de corrupção revelados? Em 2016. Pesquisa para você ver. Então, em geral, e quando você pega assim grandes investidores, olhando para essas opiniões das agências de classificação de risco, em geral, essas agências elas costumam dar justamente o recado oposto. Então, quando você tem isso existe uma explicação lógica, tá? Quando você tem uma agência de classificação de risco dizendo, ó, agora você perdeu o selo de bom pagador, agora a sua nota de crédito reduziu, ou agora a sua nota de crédito elevou, o que essa agência está olhando? O que aconteceu nos últimos anos. Tanto que a gente teve aqui no Brasil a melhora da perspectiva para a nossa nota de crédito aqui no Brasil. E o que dizia? Poucas pessoas foram lá ler esse documento da Standard & Poor's. Eles destacaram todos os ajustes econômicos feitos nos anos anteriores e colocaram, apesar de o que está acontecendo no Brasil em 2023, eles listaram algumas coisas que estavam acontecendo, novo arcabouço fiscal, etc e tal, decidimos revisar a perspectiva da nota de crédito do Brasil. Então, nunca a agência de classificação de risco está olhando para a realidade presente. Ela está sempre olhando para o que já aconteceu. Então, o que a Fitch está olhando? 2020. A grande emissão de dívida que aconteceu. E não o que eu estou mostrando para vocês agora.
o cenário da inflação, o cenário da taxa de juros, o cenário da empregabilidade, porque isso está acontecendo agora. Só que a gente está classificando o risco ela hora para o passado. Como que o Brasil recebeu o grau de investimento em 2008? Porque ali, a partir de 2004 até 2007, a gente teve uma grande melhora econômica por conta do boom das commodities. Por que o Brasil recebeu o grau de investimento, se elevou a nota de crédito do Brasil em 2011? Foi por conta de melhorias no Brasil? Não. Foi por conta do passado. Por que a nota de crédito foi perdida, o selo de bom pagador do Brasil, o grau de investimento foi perdido em 2015? Justamente por conta do que estava acontecendo antes. Em 2013, 2012, 2014. Toda interferência, Petrobras, empresa de energia elétrica, dentro das distribuidoras, quase quebrou o setor elétrico e tudo mais. Então, a agência de classificação de risco nunca olha para a realidade. Ela olha para o passado e dá uma nota sobre ser bom pagador ou não. O que é muito diferente de você ver a atratividade do investimento. O que é muito diferente de você pensar, vale a pena investir nisso ou não. Porque o impacto na economia é um e nos investimentos pode ser outro e num outro momento. Outro ponto importante. O rebaixamento, uma coisa que muita gente não pensa. O rebaixamento da nota de crédito não foi da economia americana inteira. Foi um rebaixamento da nota de crédito para o governo americano, para o Estado, para a dívida pública federal. E, de fato, o governo americano tem sim que revisitar essa questão da dívida, que está crescendo numa velocidade muito alta e agora cada vez mais alta porque a taxa de juros está elevada. Então, você tem um grande volume de juro pela dívida que você paga e, com isso, essa dívida vai crescendo. Só que a gente tem nos Estados Unidos uma dinâmica interessante. Diversas empresas americanas vendem para o mundo inteiro e em várias moedas. Quando você pega o índice S&P 500, que é justamente o que eu te mostrei aqui, né? Eu te mostrei ali o resultado de 2011 para frente e tudo mais. Quando a gente pega o índice S&P 500, você está pegando as 500 maiores empresas americanas que deram lucro nos últimos trimestres. De todas essas 500 empresas, cerca da metade das vendas são para os Estados Unidos e a outra metade das vendas são para o mundo. E essas vendas são feitas em várias moedas diferentes. Como é que você compra um iPhone no Brasil? Você compra em real. Como é que você compra um iPhone na Europa? Você compra em euro. Então, essas próprias empresas, dissocia agora essas coisas, tá? Empresas americanas de Estado americano. As próprias empresas americanas, elas têm uma exposição global. O que você não encontra muito aqui no Brasil. Né? Porque basicamente, como é que funciona aqui no Brasil? Né? Você tem empresas que lidam com o mercado interno, sei lá, Lojas Renner, Vibra, esse tipo de empresa. E você tem outras empresas que são exportadoras. Então, como que você lida? Você lida com real e você lida com dólar, basicamente. E alguma coisa que vai para a China, você lida com yuan, tá? Agora, quando você pega empresas americanas, elas lidam com diversas moedas, porque elas vendem para o mundo inteiro. Essas empresas americanas que têm relação comercial com o mundo inteiro, porque geralmente lá é onde você encontra as maiores empresas, né? Você pensa em que, poxa, uma das pessoas mais ricas do mundo, Elon Musk, é americano? Não. Elon Musk não é americano, ele é da África do Sul, é sul-africano. Mas os Estados Unidos conseguem justamente captar mas atrair capital intelectual. Então você pega os grandes empresários, você pega lá os donos do Google, você pega lá os donos do Facebook, você pega lá os donos de várias empresas, nem todos são americanos, mas os que são continuam nos Estados Unidos, os que não são vão para os Estados Unidos. Raríssimos são aqueles que estão na lista da Forbes como os mais ricos do mundo que não estão nos Estados Unidos, que não têm suas empresas sediadas lá. Então essas empresas, então dissocia as coisas, essas empresas, se elas quiserem, elas conseguem pegar dívida em outra moeda e elas conseguem se manter. Se elas quiserem, elas trocam a sede das suas empresas para outro país e conseguem se manter. Você entende? Então você não está lidando com o risco da dívida pública federal quando você está investindo em empresas americanas. Porque uma coisa é a empresa, outra coisa é a dívida pública federal. Quando eu olho todo esse cenário, quando eu olho esse cenário de o que está acontecendo hoje na economia americana, inflação, taxa de juros, empregabilidade, etc. e tal, essa questão do rebaixamento da nota de crédito, eu vejo um risco menor de acontecer uma recessão. E caso aconteça não ser tão profunda, porque realmente o mercado de trabalho americano está mostrando, está dando esse sinal, eu começo a me perguntar o seguinte: por que não investir em dólar?
Eu não sei se vocês já pararam para pensar, para fazer a pergunta contrária. Hoje, muitas pessoas têm medo de investir em dólar por conta de várias narrativas que existem por aí. E assim, eu não sou advogado do dólar, tá? Se você não quiser investir em dólar, quiser investir em franco suíço, livre esterlina, tá tudo bem. Para você conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa, você tem que investir em moedas fortes. O dólar é uma delas. Eu não sou advogado do dólar, não quero te convencer a investir em dólar, não. Você precisa investir em moeda forte. Estou trazendo uma representação que é o dólar. Mas estou te mostrando um cenário com dados para que você tome bem essa decisão. Mas a pergunta que eu faço é: por que não investir em dólar? Eu não sei se você já parou para pensar, mas você vive e negocia diariamente uma moeda chamada real, que não tem nem 30 anos de idade. O real tem 29 anos de idade, enquanto o dólar tem 231 anos e nunca foi trocado desde 1792. Você deveria, e assim, eu entendo, não que você deveria, tá? Mas eu entendo quem tem medo de investir em real e quer investir 100% em dólar. Mas eu não consigo entender quem quer investir 100% em real e não quer investir nada em dólar. Já que o dólar é uma moeda que tem uma inflação muito mais baixa, você vai entender a importância disso daqui a pouco, preparei uma planilha para te mostrar aqui. O que faz com que ele naturalmente só se fortaleça com o passar do tempo em relação a uma moeda muito mais fraca. Mais fraca porque tolera mais inflação. Dá uma olhada numa coisa, num dado que talvez você nunca tenha prestado atenção, nunca tenha ido pesquisar. Esse aqui, ó, é o PIB per capita do Brasil, 7.500 dólares. Nós chegamos no máximo de PIB per capita no Brasil de 13 mil dólares. Tá? O que é isso, PIB per capita? Tá? Você vai ver exatamente o padrão de consumo, o padrão de gasto por pessoa. Né? O padrão de geração da riqueza, você pode calcular o PIB de diversas formas, por gasto, por geração da riqueza e tudo mais. Mas é o padrão de consumo de uma população dividido justamente pela quantidade de pessoas. 7.500 dólares. Veja o PIB per capita dos Estados Unidos, 70 mil dólares, quase 10 vezes maior. Como você tem uma geração de riqueza muito maior, e eu quero que você perceba, vamos lá, não somente o valor absoluto, mas a dinâmica. Olha só na linha azul, aqui é o Brasil. Você vê ciclos de expansão, queda, expansão, queda, expansão, tombo e assim por diante. Como é que você vê nos Estados Unidos? É um cenário completamente diferente. Por N motivos. Mas o primeiro ponto que eu quero te dizer aqui, o PIB per capita dos Estados Unidos é 10 vezes maior que o do Brasil. O que dá muito mais poder de aumento do PIB, Produto Interno Bruto, que é o somatório da geração da riqueza de um país em um determinado ano, o que dá muito mais poder para os Estados Unidos do que para o Brasil. Você consegue perceber que os ciclos, que as crises nos Estados Unidos são muito menores? Você tem uma crise pontual, você tem outra crise pontual, você tem outra crise pontual aqui, que mal dá para enxergar no gráfico, você tem outra crise pontual aqui, no que se refere justamente ao PIB do país. Quando você olha para um país muito mais pobre, que é o Brasil, 10 vezes mais pobre do que os Estados Unidos, você não começa a pensar, puxa, será que eu deveria investir em real? Será que eu não deveria investir só em dólar? Observa a mentalidade da população brasileira, a mentalidade dos próprios políticos. O Brasil, ele está preocupado em dividir o pouco ao invés de gerar o muito. Isso aqui, presta bem atenção porque nem tudo é critério objetivo, você tem que entender as nuances, os critérios até um pouco mais subjetivos. No Brasil, a maioria das pessoas acham que a economia é um jogo de soma zero. Ou seja, que não existe criação, geração de riqueza. Que existe uma quantidade limitada de dinheiro e se umas pessoas têm mais, outras têm menos. Então as pessoas são focadas na desigualdade de renda. Então a gente tem um PIB per capita 10 vezes menor que os Estados Unidos e a gente quer dividir um PIB per capita baixo. Qual é a mentalidade americana? A mentalidade americana é aumentar o PIB per capita de forma que todo mundo aumente a sua renda, o seu patrimônio e tudo mais. Então, enquanto nos Estados Unidos você tem uma visão muito mais pró-empresa, muito mais pró-criação da riqueza, aumento da riqueza que já é grande, no Brasil você tem uma mentalidade da população generalizada em dividir o pouco. Ao invés de a gente se preocupar em aumentar o pouco para muito, porque aí todo mundo cresce junto, com desigualdade, porque desigualdade é algo natural do ser humano, o que acontece? A gente quer dividir um pouco e ficar estagnado.
tributa pra caramba, imposto a perder de vista, inviabiliza várias empresas pequenas, continua com oligopólios muito grandes em vários setores da economia. Exemplo, bancos. Então a mentalidade da população brasileira é dividir o pouco que existe, ao invés de aumentar esse pouco para muito. E naturalmente todo mundo vai passar a ganhar mais. A mentalidade americana é aumentar para todo mundo. Essa é a realidade. E é isso que acontece. Basicamente, a renda média do americano é 7 vezes maior que a renda média do brasileiro e a produtividade também. Quando você pensa em financiamento estudantil, como é que funciona o financiamento estudantil no Brasil? Quem que financia as universidades? O Estado. O Estado que doutrina. Quem que financia as universidades nos Estados Unidos? As empresas. Por quê? Porque as empresas têm interesse em pesquisa e desenvolvimento que é feito na academia, porque isso ajuda as empresas a conseguirem crescer mais. Quem é o país onde está todo mundo querendo ir? Todo mundo está querendo morar no Brasil por conta da economia, para ter uma vida melhor? Ou você vê 1 milhão de novos passaportes criados no Brasil, muitos com foco em ir para os Estados Unidos? Você consegue entender e traçar uma correlação? Será que o Brasil está melhor ou será que os Estados Unidos está melhor? Olha todo esse contexto. A carga tributária nos Estados Unidos é muito mais convidativa para o crescimento econômico, que é muito mais convidativa justamente para toda a população conseguir ganhar mais. Só que vai ter desigualdade, porque desigualdade, inclusive, é necessário para dar mais acesso para quem é mais pobre. Imagina se não tivessem bilionários que conseguissem desenvolver computador e celular. Como que seria a vida, inclusive de uma pessoa mais pobre, sem o celular? Vinícius, mas tem pessoas pobres que não têm celular. É claro. Entretanto, muita gente, um rei não tinha celular 200 anos atrás, com toda a riqueza que tinha. Hoje, uma pessoa que tem uma renda muito baixa consegue ter acesso ao celular e à internet. Como é que existiria isso? O Estado ia conseguir, com certeza. Se não tivesse tanta disparidade, se não tivesse bilionários. O problema não é desigualdade de renda, não é desigualdade de patrimônio. O problema é a pobreza. E a pobreza vem melhorando no mundo há muitas décadas. Só que o Brasil foca na desigualdade, no que não dá resultado. Então vamos dividir um pouco. Enquanto você tem um outro país muito mais focado no crescimento da riqueza, na geração da riqueza. Inclusive, tem muita gente que não entende isso. Por exemplo, quando uma ação desaba, para onde é que vai o preço da ação? Para quem que vai o dinheiro? Magazine Luiza estava R$25, foi para R$3. Para quem foi esses R$22 de diferença? Para ninguém. Quando você acha que a economia é um jogo de soma zero, você acha que alguém roubou aqueles R$22 e um pateta ficou lá com os R$3, que tinha 25. Não, o valor foi destruído. Você tem uma redução do volume de riqueza existente. Então, quanto mais resultado você gera, maior é o volume de riqueza existente. Quanto menor o resultado, quanto maior a piora. Quanto maior a piora, né? Então, quanto pior o resultado, menor o volume de riqueza existente. No início, isso é difícil de entender, mas é só você perceber. Não tem como alguém roubar R$22 do preço de uma ação. O preço foi sendo reduzido, cada vez as pessoas queriam comprar menos, o preço foi sendo reduzido com o passar do tempo e esse valor foi destruído. Simplesmente assim. Então, economia não é soma zero. Economia não é um ganha, outro perde. Por isso que o foco de ninguém deveria estar na desigualdade. Mas sim na erradicação da pobreza e no aumento do nível de renda da população como um todo. Porque isso naturalmente faz com que todo mundo ganhe mais. Uma prova, entre diversas que a gente tem, é justamente o cenário americano. Voltando à carga tributária, nos Estados Unidos, muito mais convidativa do que no Brasil. No Brasil, possivelmente a gente tenha o maior IVA do mundo. A gente conseguiu fazer um IVA dual, né? Um imposto único que virou 2 e agora virou 3 porque tem o imposto seletivo lá. E já tem um quarto que está na gaveta. Então, de 5 vai ficar 4, ou seja, simplificação nenhuma. Só que talvez a gente tenha a maior alíquota de imposto de renda do planeta Terra. O que afoga as empresas. Quando você pega uma empresa pequena, o que essa empresa pequena ela paga de imposto? Sobre o lucro? Não, sobre o faturamento. Quando que você começa a pagar imposto sobre o lucro? Quando você fatura 78 milhões. Nos Estados Unidos, você tem várias empresas que pagam somente o imposto sobre o lucro desde o começo. E a alíquota mais baixa de imposto. Com uma alíquota alta de impostos, várias empresas ficam inviáveis no Brasil. E muita gente começa a partir para o lado do crime da sonegação. Isso diminui a arrecadação do governo, piora as contas públicas no futuro. Quando você tem um imposto baixo, ninguém pensa em sonegar, porque ninguém quer correr risco desse nível, né? Isso ser preso e tudo mais. Então, uma carga tributária mais favorável ajuda o mercado.
No Brasil, olha só, vocês vão brigar comigo, mas é real. Você tem imposto alto para as empresas e você tem isenção de imposto de renda para os dividendos. O que isso significa? Você penaliza o empresário, só que muitos empresários quebram, 80% das empresas quebram antes dos 5 anos, só que aqueles empresários que sobrevivem, a taxa, o imposto é zero para ele tirar dinheiro da empresa e colocar no seu bolso. Existe um estímulo para você não reinvestir nas empresas, não investir nos negócios. Existe um estímulo para você pegar dinheiro para a pessoa física. Como é que funciona nos Estados Unidos? O contrário. O imposto é bem mais baixo para as empresas e existe uma alta tributação para quem quer distribuir dividendo para a pessoa física. Assim qual é o recado que você dá para as empresas? Enquanto você mantiver o dinheiro dentro da economia, reinvestindo na economia, gerando emprego, aumentando o salário, aumentando a produtividade, eu vou te cobrar pouco imposto. Agora, você quer tirar o dinheiro para você? Aí eu vou te cobrar um imposto maior. Qual é o recado? Reinvista na economia. Gere mais riqueza na economia porque vale mais a pena do que você perder 30% distribuindo dividendo. Então, você tem um aparato da economia completamente diferente. O que muda todas as perspectivas para o país. Você entende? E além do mais, você tem uma exposição ao mundo por meio das ações americanas e dos REITs, o que você não consegue acessar, por exemplo, no Brasil. E um último ponto desse tópico que eu separei aqui para vocês do por que não investir em dólar, né? O dólar sempre vai valorizar em relação ao real no longo prazo. Exceto se o Brasil tiver uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Eu vou explicar para você o porquê. Olha só a minha tela. Deixa eu mostrar a minha tela para você agora. Tá aparecendo aqui o meu rostinho, aqui, tá. O que você está vendo aqui? Você está vendo uma tabela que eu fiz, tá? Onde eu mostro para você um exemplo, tá? Estamos em 2023. Digamos que o preço do café no aeroporto em Miami é $5. O café da Starbucks, tá? E o mesmo café da Starbucks em Guarulhos está R$25. O mesmo café. Vinícius, R$25 é caro. Tem café muito mais caro no Starbucks. Então, digamos que o mesmo café, $5 em Miami, R$25 em Guarulhos. Tá? Esse é o preço do mesmo café. Lembra disso, presta atenção. Quando eu comparo o preço do mesmo produto em duas moedas diferentes, eu consigo descobrir qual que deveria ser a cotação do dólar. Por quê? Olha só, eu tenho o mesmo produto que está sendo vendido por R$25 no Brasil. Ele está sendo vendido a $5 nos Estados Unidos. Qual que deveria ser a cotação justa do dólar? R$5. Por quê? Porque o mesmo produto eu tenho que pagar 5 vezes mais em reais para eu comprar do que eu gastaria em dólar. Então, eu tenho uma cotação justa do dólar para o café. Aí você imagina que eu faço essa conta aqui para toda a economia. Eu pego lá um pneu da Michelin, eu pego lá um celular da Apple, eu pego lá um celular da Samsung, eu pego lá um computador de não sei que marca. Todos os produtos da economia. Eu vejo qual é o preço em reais, qual é o preço em dólar. Divido um pelo outro e encontro a cotação do dólar hoje. Só que o mais importante não é a cotação do dólar hoje. O mais importante é a cotação do dólar no futuro. E é isso aqui que eu quero destacar para vocês. Isso que eu quero que fique claro. O Brasil, presta bem atenção que isso aqui não é muito fácil de entender não, tá? O Brasil tem uma inflação média histórica no plano real na faixa dos 6% ao ano. 6% ao ano. Os Estados Unidos têm uma inflação média histórica na faixa de 2% ao ano nas últimas décadas, tá? Desde a década de 80. Então, vamos imaginar que o café aqui ele vai representar toda essa cesta de produtos que a gente pode comparar entre real e dólar para a gente definir, conseguir encontrar qual que vai ser a cotação do dólar para os próximos tempos. O que vai acontecer com o preço do café com o passar do tempo? Ele vai crescendo 2% ao ano. Né? Então, 2023, $5, 24, 5,10, 25, 5,20, 26, 5,31 e assim por diante. De forma que lá em 2000, deixa eu até ajustar isso daqui. De forma que lá em 2050, o preço desse café, se a inflação dos Estados Unidos for mais ou menos 2% ao ano, o preço desse café vai estar em R$ 8,53. $8,53. Só que no Brasil, esse café, ele cresce a um ritmo, o preço dele cresce a um ritmo de 6% ao ano. Então, 2023 está R$ 25, 2024 vai estar R$ 26,50, 2025 vai estar R$ 28,9
etc e tal, de forma que lá em 2050, o preço desse café vai estar R$120. R$120. Quando eu pego e divido uma coisa pela outra, eu enxergo a cotação do dólar. A cotação do dólar, caso em 2050 o café seja R$120 e o dólar e o café em dólar seja 8,53, a cotação do dólar deveria ser R$14,13. Você consegue entender o porquê? Porque a nossa moeda, a inflação do Brasil, a inflação do real é maior que a inflação dos Estados Unidos. O que é inflação? Aumento de preços, ou seja, perda do poder de compra da moeda. Quanto maior é a inflação de um país, mais a moeda corrói, mais o poder da compra da moeda é corroído. Quanto menor é a inflação de um país, menor é essa corrosão do poder de compra de uma moeda. Então, se a gente tiver uma inflação mais baixa nos Estados Unidos do que no Brasil, necessariamente, no longo prazo, vai passar por ciclos de valorização. Desvalorização, o dólar sempre vai valorizar em relação ao real. O que poderia acontecer para esse ciclo ser interrompido? A gente tem uma inflação no Brasil que seja menor que nos Estados Unidos, o que eu acho difícil acontecer. Por quê? Porque no Brasil, a discussão não é econômica, a discussão não é inteligente, a discussão é só com base na desigualdade. Ninguém pensa em geração da riqueza, ninguém pensa em criação da riqueza, ninguém pensa em expansão, ninguém pensa em melhoria, todo mundo pensa em comparar com o coleguinha. Ou seja, se a inflação é maior aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, os Estados Unidos podem ruir. Os Estados Unidos podem ter uma dívida impagável. Os Estados Unidos podem afundar. E o dólar vai continuar valendo mais que o real. Porque a cotação de uma moeda é comparativa, ela não é absoluta. Você tem a cotação do dólar em relação ao real, do euro em relação ao real. Você entende? Ela é comparativa, ela não é absoluta. Se nós temos mais inflação do que outra moeda, a nossa moeda vai valer cada vez menos em relação a essa moeda. Exemplo prático, Argentina. Inflação superando 100%, superando nos últimos 12 meses, 1000% no último ano. O que aconteceu com o peso argentino? Saiu de 20, 1 para 20, para 1 para 600. Tá beijando 700. $1, quase 700 pesos. Inflação. Impacto da inflação, simples assim. No exterior, não se comenta em mudar a meta da inflação. No Brasil, se comenta. Então, a gente tem... Por quê? Porque o debate não é inteligente. O debate é só com base em narrativa. Aí vem aquela pergunta, mas Vinícius, será que o dólar não pode acabar? Será que o dólar não vai cair e o yuan não vai se tornar a moeda mundial? Não vai. E eu vou explicar para você o porquê. China é um país que tem controle de capitais. O que é controle de capitais? Basicamente, você tem uma série de impeditivos. Você até pode investir no exterior se você quiser, mas você tem uma série de impeditivos que são tão grandes que não vale a pena você investir no exterior, você tirar dinheiro da China. Para um país ele ter a moeda de reserva mundial, o que acontece? Você precisa abrir as fronteiras do capital. Você precisa permitir livre acesso e fluxo da sua moeda para dentro e fora do país no momento que qualquer pessoa quiser. Você precisa de liberdade, porque senão nenhum investidor vai confiar. Existem vários grandes empresários e investidores que colocaram dinheiro na China e não conseguem resgatar. Tem várias histórias, né? E próprios processos rolando e tudo mais. Outro ponto importante. Na China você não tem liberdade. Olha só o que aconteceu em 2021. China proíbe lucro com a educação e bilionários veem fortunas derreterem. Pensa e imagina. Se alguém com muito dinheiro vai querer correr o risco de ver a sua empresa, o seu patrimônio ruir do dia para a noite por conta de uma decisão do Partido Comunista. Pensa. É óbvio que não. Quando você não tem liberdade, você não vai colocar dinheiro nesse negócio. Outra coisa que você tem na China, manipulação cambial. Direta. Uma das principais armas que a própria China usou contra os Estados Unidos, da guerra comercial entre China e Estados Unidos, foi justamente a manipulação do câmbio, a desvalorização do yuan. Ah, Vinícius, mas o dólar não pode deixar de ser a moeda mundial? É claro que pode e vai.
Em algum momento vai, nenhuma moeda mundial é a moeda mundial para sempre. Até 1944 era a libra esterlina. Antes de 1871, quando começou a libra esterlina, era o florim. E aí você teve várias, diversas outras moedas antes disso. Mas qual é o grande ponto? O grande ponto é que não é porque a moeda, em algum momento, que na minha visão vai demorar muito tempo, mas em algum momento a moeda vai deixar de ser a moeda mundial, que ela vai desvalorizar em relação a uma moeda ridiculamente fraca como o real. Um país tupiniquim, economicamente falando, que aceita uma inflação alta como algo normal. Não, pelo contrário, pode deixar de ser a moeda reserva mundial, que vai continuar valendo mais do que o real. Como é com a libra esterlina. Você já viu a libra esterlina valer menos do que o real nos últimos 10, 15 anos? Óbvio que não. Ah, mas ela deixou de ser a moeda mundial faz muito tempo. Pois é, continua valendo muito mais. Por quê? Correlação. O que importa é a comparação. Então, eu tenho um aviso para dar para você que tem medo que o dólar vai desvalorizar muito em relação ao real. Não se preocupa. Não existe quase nenhum risco do real se dar melhor do que o dólar no longo prazo. Infelizmente, esse risco não existe. Não é de hoje que a gente vê essa crise de desconfiança no dólar, tá? Essa crise já aconteceu. Deixa eu até mostrar para vocês. Na década de 70, justamente quando foi abandonado o lastro do dólar no ouro, existiu uma crise de desconfiança no dólar. E você sabe o que aconteceu? Dá uma olhada. De 1971 para frente, a gente viu o segundo tipo de anteação, que são os metais preciosos, valorizando cerca de 2.000%. Você está vendo aqui, ó, em dólar, 2.000%, no intervalo de 10 anos. Depois, várias vezes a gente teve capas de revistas da The Economist, que é também outra, ela é tipo agência de classificação de risco. Quando ela fala alguma coisa, acontece o contrário. Dizendo que era o fim do dólar ali depois do estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos ali em 2000. E o que aconteceu de 2000 para frente? Olha só, de 2000 até 2011, a gente viu o ouro aqui, uma representação dos metais preciosos, valorizando mais de 500%. O que acontece num cenário de crise internacional? Inclusive crise nos Estados Unidos. O povo migra para os Estados Unidos, por mais contraintuitivo que pareça ser. Você viu isso acontecer com a inflação global. A gente viu o dólar valorizando no mundo inteiro, mesmo com uma inflação elevada. O que a gente viu acontecer? Está aqui, ó. Na minha tela você está vendo o Dollar Index, tá? Que basicamente é um índice que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas fortes. Tá? E aí entra euro, iene, coroa sueca, libra esterlina e tudo mais. Vou colocar aqui Inflation Rate United States, que vai ser US, aqui a sigla. Olha só, durante a elevação dos juros, a elevação da inflação nos Estados Unidos, a gente viu uma elevação da força do dólar em relação a essa cesta de moedas fortes. Então, quando você tem um período inflacionário, um período de crise nos Estados Unidos, para onde que o pessoal corre? Para o dólar. E quando existe uma crise de desconfiança na força do dólar, o que acontece? O pessoal migra para onde? Para a reserva de valor clássica. Para o segundo tipo de anteação, para os metais preciosos, sendo a principal representação o ouro. Então, Vinícius, os Estados Unidos vai ruir, não acredito. Entretanto, se acontecer, não tem problema. O ouro já disparou mais de 500% uma vez e 2.000% outra vez que teve crise de desconfiança no dólar. Então, quando você monta toda essa estrutura, você consegue lucrar nas altas nas quedas da bolsa, consegue investir em dólar com tranquilidade, mesmo que o pior aconteça, o que eu acho difícil, você vai estar protegido, porque você tem esse outro tipo de anteação aqui, os metais preciosos e tudo mais, e tudo isso é o que compõe, o que faz parte do método investidor sempre em alta, tá? Então, não se preocupa, porque o real praticamente não tem chance de se valorizar muito em relação ao dólar. Agora vem a última pergunta. E eu vou explicar isso agora.
como investir em dólar e depois eu vou comentar com quem estiver comigo até esse momento o maior erro que na minha visão eu já cometi como investidor. Como investir em dólar? Existem várias formas de você investir em dólar, tá? Quando eu falo até esse momento, tudo que eu estou prezando para você aqui é você ter uma exposição a moedas fortes. Então eu nem falei sobre o veículo de investimento, no que você vai investir. Falei sobre empresas, falei tudo mais, vários exemplos, dívida americana, papapá. Mas o importante, numa primeira instância, para você conseguir lucrar nas ações casas da bolsa, é você ter exposição a moeda forte como o dólar, que na minha visão é a mais forte de todas as moedas existentes hoje, independente das narrativas que aparecem por aí, tá? Só que como que eu faço para investir em dólar? Vai depender muito do seu perfil de investidor, vai depender do nível de volatilidade que você quiser na sua carteira, vai depender do potencial de rentabilidade que você quiser na sua carteira. Então isso depende, varia de pessoa para pessoa. Eu não posso te dizer assim, não, investe em ações agora, não, investe. Posso te dizer o que eu faço, o que eu acho mais atrativo, e aí você vai tomar sua decisão final, tá? Porque basicamente eu teria que conhecer a realidade individual de cada um para poder falar isso. Dentro do meu programa completo, que é o Programa Investidor Sempre em Alta, aí eu dou um caminho muito mais claro, porque eu sei o objetivo de cada um, cada passo que cada um tem que dar, eu ensino todos os passos que cada um tem que dar, então é muito mais fluido, eu consigo mostrar esse processo. Mas, uma pergunta que surgiu até nos meus stories hoje. Vale a pena investir em BDR? Não, jamais investir em BDR. Vinícius, mas eu vejo umas pessoas grandes com mais seguidores que você investindo em BDR. Pois é, são pessoas que querem desenvolver esse mercado no Brasil. Porque não tem nenhum motivo lógico, racional, para alguém investir em BDR. É só com o objetivo de desenvolver o mercado no Brasil mesmo. Por que não vale a pena investir em BDR? Tá? O que é um BDR? BDR é um recibo de uma ação ou de um ETF, um recibo de um ativo negociado no exterior, tá? Que você consegue negociar esse recibo na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, é uma facilitação do seu investimento. Né? Então, por exemplo, eu quero investir nas ações da Meta, eu quero investir nas ações do Google. Você pode investir BDR da Meta, BDR do Google, sem problema nenhum. Entretanto, BDR, eu quero que você decore isso, porque é muito simples. BDR é um vale-gás. Como assim BDR é um vale-gás? O BDR, eu acabei de falar para você, e realmente esse é o termo técnico. É um recibo de um ativo que é negociado no exterior, e esse recibo está sendo negociado aqui no Brasil. Existe no meio um banco custodiante que cobra uma taxa e você nem percebe, você não vê, né? Você acha que está investindo direto na ação, mas você tem uma taxa que você paga ali. E você tem um intermediário. Quem é esse intermediário? É um banco. Né? Esse banco, o que ele faz? Ele compra ações no exterior e vende para você um vale ações no exterior. Ou seja, é uma empresa de gás. Como assim uma empresa de gás? Bom, uma empresa de gás, ela compra o gás, uma revendedora de gás, não é uma empresa do gás. Ela compra o gás e revende o gás para você. E aí quando você vai no mercado, você tem lá alguém oferecendo para você, vale gás aqui, R$10 mais barato, R$5 mais barato, não sei, um preço mais barato. E aí você leva o vale gás para casa. E aí acabou o gás na sua casa e você vai ligar lá, amigo, eu tenho vale gás aqui, traz um vale gás aqui, um gás aqui para mim. Só que você tenta ligar e a empresa não atende. Por que a empresa não atende? Porque esse banco que está no meio do caminho, ele pode falir, ele pode quebrar. Vinícius, mas é um grande banco. Um dos maiores bancos do planeta Terra quebrou em 2008. Você viu na própria crise de crédito americana. Grandes bancos quebrando em 2 dias. Porque um banco, ele é uma estrutura sólida, só que ele pode quebrar muito rápido quando vem uma crise sistêmica. Né? Então, imagina, quando você investe num BDR, além de ter a questão do imposto de renda que joga contra você, porque quando você investe direto lá fora, você tem isenção do imposto de renda para vendas de até R$35 mil por mês. Aqui no Brasil você tem que pagar imposto de renda, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você compra um vale gás. Esse vale gás tem uma taxinha que você paga para você manter esse vale gás, que você nem percebe, mas é uma taxinha paga para o banco custodiante. E além disso, o que acontece? Você tem um intermediário no meio que pode quebrar. E além disso, existe o risco de conversibilidade. Como assim o risco de conversibilidade? Digamos que você tenha esse vale gás em reais, né? Porque você está comprando BDR em reais, e a gente passa por um processo inflacionário muito grande. Tá? E o que vai acontecer? Esse seu vale gás não realmente vale uma ação no exterior. Ele representa uma ação no exterior. Então, digamos que esse banco que faz intermediação do
desse BDR, ele vai à falência. A gente tem uma crise inflacionária no Brasil, foi justamente um cenário similar à Argentina, por exemplo. E a nossa moeda desvaloriza muito e você quer vender esse Vale Gás. E você não consegue vender esse Vale Gás porque ninguém quer real, assim como ninguém quer peso argentino. Ou você conhece alguém que não vou comprar peso argentino? Então você, como o real não é uma moeda conversível, o que é uma moeda conversível? É basicamente uma moeda que existe demanda, que existem outras pessoas no mundo querendo. Dólar é conversível, euro é conversível, libra é conversível, franco suíço é conversível. Agora, real não é conversível. Então, você tem esse risco da conversibilidade, justamente se a gente tiver uma crise inflacionária muito forte. Então, você tem diversos riscos, menos lucro, porque você paga imposto de renda e taxa, que você não teria se você investisse diretamente no mercado americano. Então, esquece a ideia do BDR. BDR é Vale Gás. BDR é Vale Gás, tá? Aí você tem outros 4 tipos de investimento que você pode investir. Você pode investir em stocks, que são ações americanas, tá? Você pode investir em REITs, que são ações de empresas que têm um alto volume de ativos no mercado imobiliário. Os REITs são a inspiração para os fundos imobiliários aqui no Brasil, tá? Não são a mesma coisa, não são os fundos imobiliários americanos, são primos distantes dos fundos imobiliários americanos, tá? Mas são ações de empresas que têm a sua atuação no mercado imobiliário, pelo menos 75% dos seus ativos. Você tem ETFs de diversas naturezas, que são fundos de investimentos negociados na bolsa, e você tem renda fixa americana. Dentro de tudo isso, né, onde que você poderia investir? Bom, um local onde você poderia investir seria justamente em ações americanas. E eu estou trazendo aqui, muita gente está falando assim, poxa, as ações americanas estão muito caras. O preço das ações em relação ao lucro das empresas está muito alto. E quando a gente traz aqui para o cenário do preço em relação ao lucro das empresas nos Estados Unidos, o que a gente vê? Que hoje está num patamar de mais ou menos 26 vezes. Então, o preço das empresas está equivalente a 26 vezes o lucro que as empresas deram nos últimos 12 meses. Se você olhar todo o histórico lá, desde os anos aqui, 1800 e bolinha, você vai ver, poxa, na época, realmente, o preço-lucro médio aqui das ações estava na faixa de 15 vezes. Mas quando você diminui um pouco o horizonte e você entra aqui para os anos aqui, 1900 para frente, você vê, poxa, de 1900 para frente, a média era 15 vezes, até ali mais ou menos a década de 90. A partir da década de 90, vamos dar uma olhada no que aconteceu, que é o retrato mais recente. O que você tem? Você tem um preço em relação ao lucro que vai ficar nessa faixa de 20 a 25 vezes. Ou seja, as ações nos Estados Unidos, eu particularmente não considero que elas estão extremamente caras. Justamente por conta disso. Não adianta eu comparar o cenário hoje com tecnologia, com internet, com tudo mais, comparar lá com 1800, onde o foco era petróleo e mais algumas outras coisas. O mundo muda muito com o passar do tempo. Então, olhando uma janela de tempo aqui dos últimos 30 anos, eu vejo que os preços estão mais ou menos na média. E eu não vou querer que as ações americanas tenham o mesmo nível de preço que as ações brasileiras. Você está brincando com a minha cara. O PIB per capita dos Estados Unidos, $70 mil. O PIB per capita no Brasil, $7.500. Como é que você vai comparar e você quer que as coisas tenham o mesmo preço? É a mesma coisa que você comprar um Fiat 147, colocar de um lado de um Corolla e você querer o mesmo preço pelas coisas. Ah, não, eu quero que o motor dos dois carros tenha o mesmo preço. Não, o preço vai ser adequado à qualidade do negócio, né? O Brasil, as ações no Brasil são de empresas que têm um foco muito no setor interno, tirando aqui as exportadoras. Nos Estados Unidos você tem várias empresas que exportam pra caramba para diversos cantos do mundo, produtos diferenciados. Aqui no Brasil a gente só tem exportador de commodity, então um produto que basicamente você não tem como agregar valor, né? Nos Estados Unidos você tem tecnologia envolvida, você tem diversos outros pontos. Além disso, você tem um mercado interno muito mais aquecido, com poder de consumo absurdamente maior. O salário mínimo é praticamente o mesmo, gente, no Brasil e nos Estados Unidos. Só que a diferença é que lá é em dólar e que em real. E a diferença é que lá os preços das coisas são muito mais baixos do que aqui. Por quê? Porque a gente tem uma inflação elevada. Então você tem um poder de consumo maior naquele país. Se você tem um poder de consumo maior, você tem um consumo maior. Se você tem um consumo maior, você tem empresa vendendo mais. Se tem empresa vendendo mais, tem lucro que com o tempo passa a crescer mais.
e mais previsível. Então, você não pode querer que o preço das ações dos Estados Unidos chegue perto do preço das ações do Brasil, porque você está comparando um Fiat 147 com um Corolla. Faz sentido? Mas para mim o preço não está exorbitante não, tá? Minha visão, estou mostrando para você, inclusive, historicamente falando. Existe uma oportunidade grande nos REITs. Quem são os REITs? Quem me acompanha há mais tempo, desde o ano passado, eu destaco muito para o mercado de construção civil aqui no Brasil. Por quê? E essa aqui, a lógica é a mesma, tá? Por que eu destaco muito para o setor de construção civil? Porque o setor de construção civil, quando você sabe investir, o momento certo de investir, o que acontece? Você tem uma lucratividade muito acima da média. O que estava acontecendo lá no final do ano passado? A taxa de juros tinha parado de subir, né? A gente estava com a taxa de juros em 13,75, então não tinha mais espaço para subir muito, poderia subir um pouco mais, mas tinha muito mais espaço para cair. E eu falava muito, estou comprando construtora, já mostrei construtora que eu estava comprando e tudo mais. Essas construtoras que eu mostrei já estão valorizando 100%, tá? Em 2023. O que está acontecendo no mercado americano? A gente está vendo exatamente a mesma dinâmica. Um descolamento, um descasamento entre as ações e os REITs, que são justamente ações de empresas que têm ligação no setor imobiliário. Parando para mostrar na tela aqui para vocês, ó, o que aconteceu com as ações americanas desde que elas começaram a cair lá no início de 2022 até hoje. As ações americanas têm uma queda acumulada, ó, de 6,8%, 6,9%. Enquanto um índice aqui que eu peguei de REITs, que representa esse segmento do mercado imobiliário americano, acumula uma queda de 24,5%. Esse descolamento está acontecendo agora, em 2023, ó. Ações americanas voltando a subir, enquanto os REITs continuam lá embaixo. Por quê? Justamente porque o juro está num patamar elevado. À medida que o juro cair daqui 6 meses, 1 ano nos Estados Unidos, possivelmente, o que vai acontecer? Mercado imobiliário normal, que ele cresça bastante, porque o mercado imobiliário ele é sempre regado por financiamento e as taxas de juros influenciam muito nisso. Então, considero um momento interessante de investimento em REITs, que é algo que eu estou planejando, inclusive para os investidores sempre em alta, alunos do programa Investidores Sempre em Alta, estou preparando algo importante para passar para vocês sobre esse mercado de REITs. Nas próximas semanas, fiquem atentos ao e-mail e fiquem atentos aos grupos de avisos no WhatsApp das turmas, tá? E existe uma outra possibilidade, né, de você investir em ETF. Você pode acessar diversos mercados, investir em ETF, você pode investir em ETF de metal precioso, você pode investir em ETF de renda fixa, você pode investir em ETF de ações, você pode investir em ETF de REITs. Então são fundos de investimentos negociados na bolsa e você também pode investir em renda fixa americana de curto prazo. Eu não invisto em renda fixa americana de longo prazo, justamente porque a dívida pública dos Estados Unidos é alta, justamente você tem taxa de juros que, na minha visão, não vale a pena você travar uma rentabilidade por muito tempo. Então eu prefiro a renda fixa de curto prazo mesmo, que hoje está rendendo dólar, que evolui mais ou menos 6 a 7% ao ano em relação ao real, mais uns 5,5%, 6% de rentabilidade que você vai ter. Então vai pagar para você em dólar, né, 5 a 6%, só que tem mais a valorização do dólar em relação ao real, que a gente vê historicamente na faixa de 6 a 7% ao ano. Então você pode aproveitar isso também, mas eu prefiro não pegar dívida de longo prazo, justamente por conta do alto endividamento e tudo mais. Então tem todas essas formas de investir. Eu prefiro essas últimas todas, né, exceto o BDR e a minha Magar Internacional, a minha carteira de investimentos que façam com que eu consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, é composta justamente por esses ativos, por esses investimentos. E em último ponto que eu quero destacar para vocês e valorizar quem ficou aqui até agora. O maior erro que eu já cometi como investidor, na minha avaliação, foi justamente ter demorado para investir no exterior. Foi ficar pensando justamente o diferencial de preço das ações do Brasil e dos Estados Unidos. Foi justamente ficar pensando, meu Deus do céu, será que eu devo investir em dólar? Eu não enxergava que o dólar sempre ia subir e é o que realmente acontece. O dólar sempre sobe em relação ao real com o passar do tempo. Você tem ciclos de alta queda, alta queda, alta queda, momentos de valorização, mas no longo prazo é nítido, é claro. O dólar é sempre para cima. É só você pegar e olhar no gráfico que eu estou te mostrando agora. Você tem ciclos sobe, desce, mas no longo prazo o negócio é sempre para cima e existe um porquê, uma razão. Não é simplesmente uma especulação de que subiu no passado e não vai subir no futuro. Não,
diferencial da inflação. Faz total sentido, tem toda a lógica. E foi o que eu mostrei aqui para vocês. Então, não tenham medo de investir em moeda forte, tá? Eu não tenho medo de investir em dólar. Se você quiser investir em outra moeda, pode investir. Eu não tenho medo de investir em dólar. Na minha visão, sim, vale a pena investir em dólar, sem dúvida nenhuma, por conta de toda essa estrutura econômica, estrutura tributária, estrutura demográfica, estrutura de PIB per capita, estrutura de diversificação da economia, estrutura de educação, incentivo à educação, quem banda a educação, estrutura de mentalidade do povo, estrutura de atração de capital intelectual. Você vê alguém capital intelectual querendo vir para o Brasil? Então, ter uma exposição no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que é quem chama mais esse público, na minha visão, faz 100%, faz total sentido, faz com que você consiga lucrar nas altas quedas da bolsa e você ainda aumenta seu nível de segurança, porque você aumenta sua diversificação geográfica, né? Então você tem um valor, um dinheiro que não vai estar sob a jurisdição brasileira, aí tem a criação do Drex, que vai saber o que você faz com o seu dinheiro em todo instante. Você tem uma parte do seu dinheiro, do seu patrimônio, em uma outra jurisdição, inclusive tem uma segurança jurídica maior do que o Brasil. E agora tem uma pergunta para te fazer. Nesse momento, depois de assistir esse vídeo, o que você acha? Vale ou não vale a pena investir no exterior? Vale ou não vale a pena investir em dólar? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, toca aqui embaixo no gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações de todos os próximos vídeos que a gente posta diariamente. E eu tenho um convite especial para você que ficou até agora. Que convite é esse? Um convite para você participar de um evento online gratuito sem enrolação que está começando agora, já nos próximos dias. Nesse evento eu vou mostrar o passo a passo que você precisa seguir para você conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto no exterior. Você vai sair desse evento gratuito com já uma estrutura pronta para você começar a ter os seus primeiros resultados. Não vou ficar de segredinho, escondendo o jogo e tudo mais. Não, eu quero realmente te ajudar. Então, se você quer participar, está comprometido, aqui embaixo tem um link na descrição. Toca nesse link, faz a sua matrícula, faz a sua inscrição, é gratuito. Entra no grupo no WhatsApp e fica lá porque a gente vai mandar os links, todos os materiais somente pelo grupo no WhatsApp, tá bom? Se você quer definitivamente começar a lucrar nas altas quedas da bolsa, esse convite é para você, tá? Te inscreve, te vejo lá, um forte abraço e até mais.